Olá, estamos aqui mais uma vez para a nossa terceira aula. Agora vamos falar de ordenanças da igreja e também de finanças na igreja. Seja bem-vindo. Vamos, antes de começarmos, recapitular a aula anterior. De que nós falamos? Disciplina na igreja. Qual que é o principal objetivo da disciplina? Restaurar o faltoso. Por que a igreja tem que aplicar a disciplina? Porque ela é o reflexo da glória de Deus na terra e, como tal, ela tem que manter o padrão de santidade de Deus. E para o faltoso, por que a disciplina é necessária? Para levá-lo a um novo direcionamento, para levá-lo a uma reflexão e para levá-lo principalmente ao arrependimento. Quem aplica a disciplina deve aplicar segundo os princípios de Mateus 18, que foi a orientação que Jesus deu, uma exortação particular, uma exortação com disciplina, e só a partir daí é que o caso é levado para a igreja. Aquele que é disciplinado, como que a igreja deve tratar? Com amor, com cautela, com cuidado. E quem é disciplinado? Submeta-se à disciplina, porque ela vem de Deus para te aproximar da santidade dele. Relembrado? Então agora vamos para a nossa terceira aula, que nós vamos falar de ordenanças da igreja. O que nós entendemos por ordenanças? Ordens dadas, como estamos falando de ordenanças da igreja, ordens dadas por Cristo para a sua igreja, para que esta ministre ritos instituídos e ordenados. E nós só temos duas ordenanças na igreja, na Bíblia para a igreja: batismo e Santa Ceia, ou ceia simplesmente. Porque quando nós vamos ler a Bíblia, nós não vamos achar Santa Ceia. Nós colocamos ela como santa. Ela é ceia e ceia do Senhor. Então, as ordenanças que nós temos na Bíblia para a igreja é batismo e ceia do Senhor. Ordenanças e sacramento. Qual que é a diferença? E por que batismo e Santa Ceia são ordenanças e não sacramentos? Os sacramentos, segundo a Igreja Católica, são rituais que por si só ele leva o homem à salvação. Basta praticar o sacramento e você está salvo. E a Bíblia diz que somente um traz salvação ao homem. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, ordenanças, porque elas não, o rito batismo e o rito ceia não traz salvação. Eles são símbolos, são simbólicos, é para representar alguma coisa. Então não são sacramentos porque não levam ninguém à salvação. E o batismo, qual que é o símbolo do batismo? Sepultamento e ressurreição. Qual que é a simbologia da ceia? A morte e ressurreição de Jesus. E ao participar de ambos, tanto do batismo como da ceia, o cristão está demonstrando para o mundo que ele aceita a representatividade disso, a simbologia disso. Quando eu batismo, eu mostro para o mundo que eu aceito a morte e ressurreição de Cristo. Quando eu tomo Santa Ceia, estou mostrando para o mundo que eu estou aceitando a morte e a ressurreição de Jesus. E não é só aceitar, eu estou crendo e vivendo nele. Eu estou crendo e vivendo para ele. Então, batismo e ceia, ordenanças e não sacramentos. Vamos falar do batismo. Jesus instituiu o batismo depois da obra da salvação. Depois que ele foi crucificado, morreu, sepultado, ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em Mateus ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus está dizendo nesses dois textos, né? Que na verdade é o mesmo texto, porém escrito por pessoas diferentes, um por Mateus e outro por Marcos. Quando ele diz ide e pregai,
ele está dizendo, sai e evangeliza. Sai e anuncia que eu sou o Salvador. Vai e leva a mensagem de salvação. Anuncia boas novas. Dê notícia boa até os confins da terra. Saiam e evangelizem. Saiam e pregam a mensagem. E depois ele diz, o que aceitar a mensagem pregada, ele deve ser batizado. Em nome da Trindade. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que causa, às vezes, alguma confusão? É que muitos dizem o batismo não está, ele não é pré-requisito para a salvação. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer está condenado. Não é o não batismo que condena, é o não crer. Porque aquele que não crê, nem batizar ele vai querer. E aquele que crê, é improvável que ele creu e ele não vai querer batizar. Então, o batismo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é uma demonstração pública de nova vida. Ele é demonstração pública de salvação. E quando Jesus, pensem que Jesus foi batizado lá no início do seu ministério, mas ele só instituiu o batismo depois que ele ressuscitou. O batismo, ele vai vir sempre depois da salvação. Primeiro eu aceito, primeiro eu creio, primeiro eu recebo. Aí a vontade de batizar chega. Aí sim eu quero me tornar... Porque o batismo é para quê? Para eu me tornar parte do corpo. E só tem vontade de fazer parte do corpo quem recebeu a salvação. Então, batismo, qual que é a fórmula? Jesus foi batizado pelos apóstolos em imersão em água, e o batismo sempre foi ministrado após a pregação do Evangelho. Nunca antes. Nunca falaram assim, olha, vem batizar aqui e depois põe o povo sentado para ouvir a palavra. Não. Primeiro eles ouviam e depois muitos até pediam para ser batizados. O batismo, ele é o sepultamento da velha natureza. Você só sepulta aquilo que morreu. Por isso que primeiro vem a pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vez que você tem fé, você recebe a Cristo. Se você não ouvir, você não vai crer e receber a palavra. Então você não vai sepultar nada, porque nada vai morrer. O batismo só é o sepultamento da velha natureza. Só sepulta aquilo que já está morto. Quem estava indicado para o batismo no Atos dos Apóstolos? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, nós vamos ver que existiam, as pessoas que batizavam, elas tinham alguma característica em comum. Primeiro, eram pessoas que haviam se arrependido. Demonstravam arrependimento. Segundo, pessoas que de bom grado recebiam a palavra. Irmãos, existe. Quem já participou de culto ar livre, tem muita gente que está lá, ele ouve a palavra. Mas até a postura física dele está indicando que ele não está recebendo a palavra. E parece, às vezes, difícil para a gente entender ou aceitar ou até acreditar que hoje existe alguém que não receba a palavra. Existe alguém que não recebe a palavra. Então, critério para o batismo: pessoas que recebem a palavra. Os que criam em Jesus, improvável alguém se oferecer ou desejar o batismo sem ter crido em Cristo. Os que já eram batizados com o Espírito Santo também eram batizados nas águas. E os que já eram discípulos de Jesus. São critérios de pessoas que passavam pelas águas. E hoje, o principal critério, o primeiro, é aquele que recebe a Cristo e anda em novidade de vida. Porque aceitar Jesus numa igreja qualquer e dizer eu faço parte, irmãos, está cheio de gente fazendo parte de denominação. Mas o batismo é para aqueles que andam em novidade de vida. Existem pessoas que não estão indicadas ao batismo hoje? Existem. Primeiro, se o primeiro critério é receber a Cristo e andar em novidade de vida, o primeiro critério para não batismo é quem não anda em novidade de vida. Ele até faz parte da igreja local,
Mas as suas atitudes, as suas características não é de quem faz parte do corpo. Então, são pessoas que não estão indicadas ao batismo. Existem batismos de pessoas não indicadas? Existem. Uma certa vez eu ouvi uma frase que me acompanha. Todas as vezes que falo em batismo, me acompanha. Se o batismo é o sepultamento de quem está morto, se você tenta sepultar quem está vivo, ele não morre, ele vira assombração. Olha que comparação mais estranha. E eu custei entender por quê. Porque a pessoa começa a fazer tanta atrapalhada uma atrás da outra dentro da igreja, que ele vai para a ação disciplinar. Ou seja, ele nem foi formado ainda, ele está nos rudimentos da fé e ele já está passando pela ação disciplinar. Por quê? Não sepultou o que havia morrido. Tentou sepultar alguém vivo. Isso é inconcebível. E quando se trata de batismo, se não está indicado ao batismo, não deva batizar. O batismo não é critério de salvação. Primeiro você tem que andar em novidade de vida. Se der tempo, você batiza. Se o Senhor voltar antes, glória a Deus, você nem vai precisar. Tem outros não indicados para batismo? Sim, aqueles que vão contra alguns ensinamentos bíblicos que a igreja acompanha, que a igreja não permite. Por exemplo, pessoas que não são casadas, que moram junto, mas não são casadas, não são indicados a batizar. O indicado é que ela cumpra as suas obrigações com a lei do país, que é de casar, para depois descer as águas. Pessoas que têm dificuldades com algum, como nós falamos aqui na disciplina da igreja, pessoas que têm dificuldade, por exemplo, que veio de uma vida de vício, não está liberto. Não estamos falando daquela pessoa que caiu esporadicamente, estamos falando daquela pessoa que continua na prática. Irmãos, porque demanda tempo. Existem determinados, não só vícios de dependência física, como de dependência emocional, o organismo, tanto o corpo físico como a mente, precisa de tempo, é um processo para a pessoa se libertar. E às vezes ela quer pular o processo, pular a etapa de restauração, de libertação e batizar. Não é aconselhável. Vamos obedecer o processo, vamos fazer o processo. Irmãos, na vida do cristão, tudo é feito devagar e com ordem. Deus não precisa atropelar as coisas para se fazer Deus. E nós também não precisamos atropelar as coisas para ajudar Deus a fazer nada. Ele tem o tempo dele e ele respeita a nossa limitação humana. Então, não está apto? Não batiza. Vem para o culto. Participa do que é possível participar como não membro. Honra a casa. Obedeça o pastor. Se submeta, se sujeite. Mas não cai na água desnecessariamente, não. Não cai na água só para dizer estou batizado. Não. Batize para fazer parte do corpo de Cristo. E para honrar esse corpo. Não para cair na ação disciplinar logo depois. Não há nenhuma referência de batismo de criança nos tempos de Jesus. E também não há referência de nenhum outro batismo que não seja por imersão. Somente por imersão. O que significa o batismo? Romanos, capítulo 6, versículo 4. Paulo nos diz que somos sepultados com ele pela morte, pelo batismo. Para a morte, pelo batismo. Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Para que serve o batismo? Para me sepultar e me ressuscitar com Cristo. E para que eu tenha nova vida em Cristo. O batismo significa que eu me identifico com a morte de Cristo e com o sepultamento de Cristo e com a ressurreição de Cristo. É um ato de obediência. É pouco provável que alguém que se identifica com Cristo não queira batizar, não queira fazer parte. Se não quer, pode dar uma conversada com o irmão que alguma coisa tem. Ele tem algum impedimento que talvez ele tenha até vergonha de expor. Existem tantas pessoas que falam assim, nossa, mas que benção, irmão. Vamos batizar, irmão? Ah, não, irmão, não estou pronto, não estou preparado. Como não, irmão? Jesus voltar, você não estaria pronto para ir para o céu? Às vezes a pessoa está presa a alguma pequena coisa que para ela é um transtorno.
E às vezes o que precisa é de um acompanhamento, de um aconselhamento, para que ela se liberte, se sinta à vontade para fazer parte do corpo. E o batismo é o meio pelo qual os crentes se tornam parte do corpo de Cristo. Nós somos um só corpo, Cristo é o cabeça, e nós fazemos parte desse corpo através do batismo. Segunda ordenança da igreja, dada por Cristo, a ceia do Senhor. A ceia é uma ordenança de um ato comemorativo e simbólico da morte de Jesus. Foi instituído por Jesus durante a Páscoa. Jesus diz, fazer isso em memória de mim, ou seja, é para lembrar. Jesus estava comendo a Páscoa com os discípulos, a última Páscoa, e depois de cear, depois de comer a Páscoa, ele tomou o pão, partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Tomou o cálice, o suco de uva, o vinho, e disse, tomai e bebei, este é o meu sangue. Ou seja, durante a Páscoa, Jesus instituiu a ceia. Qual que é o simbolismo da ceia? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, é o nosso texto áureo da Santa Ceia. Paulo diz o seguinte, eu recebi do Senhor e também entreguei a vocês. E ele passa orientações à igreja de Corinto como deveria ser celebrada a ceia. O ato da ceia, ele relembra de forma comemorativa e é tão interessante que nós vamos relembrar e nós vamos comemorar de forma simbólica o sofrimento de alguém. Por quê? Porque foi o sofrimento dele que trouxe saúde, que trouxe salvação. Não é pelas suas pisaduras fomos sarados? Então, o sofrimento de Cristo nos trouxe vida. Nós vamos comemorar o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus através da ceia. Ceia e Páscoa é igual? Não. A Páscoa simboliza a saída do povo do Egito, do povo de Deus do Egito. E a Páscoa, a ceia, ela relembra a morte e a ressurreição de Jesus. Então não é igual. O que acontece é que a ceia foi instituída no dia da Páscoa, dentro da Páscoa, mas não são a mesma coisa. O ato da ceia proclama a morte de Jesus. A ceia, vocês já pensaram que a ceia é evangelística? Todas as vezes, comer de pão, beber de cálice, anunciais a morte de Jesus. E para que a gente fala que Jesus morreu? Não foi para a salvação do mundo? Não é para a salvação do pecador? Então, todas as vezes que eu tomo a Santa Ceia, estou anunciando a morte de Jesus. E até quando? Até que ele venha. Então, a ceia, ela é também um ato de esperança. Quando eu tomo a ceia, eu relembro, ele vai voltar. Ele está voltando, ele está chegando, ele está às portas. A ceia tem que ser para mim esperança. Que eu vou sentar à mesa com Cristo e tomar essa ceia no céu. A ceia mostra a comunhão do corpo de Cristo. Paulo escreveu que nós somos um só pão. O corpo de Cristo, quando senta à mesa do Senhor para cear, isso mostra que há comunhão. E lá na primeira aula nós falamos que a igreja ela não é uma união, ela é uma unidade. E se nós estamos unidos e somos um com Cristo, nós assentamos à mesa em comunhão com o nosso irmão. E principalmente em comunhão com a cabeça. O pão simboliza o corpo de Cristo e o partir do pão significa que o Senhor Jesus foi dado a nós na sua morte. E o suco da uva, ou o vinho, ele simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado para a salvação de toda a humanidade. E o simbolismo está que para que o suco ou sangue da uva se tenha o suco da uva, a uva precisa ser pisada, simbolizando e lembrando o sofrimento de Jesus. Pelas suas pisaduras, pelo sofrimento de Cristo, é que nós temos vida. É que a vida chegou até a nós. Quem participa da ceia? Todo mundo, indiscriminadamente? Não. A ceia não foi feita para todos.
Existem critérios para se assentar à mesa. Primeiro, só participa da ceia quem faz parte do corpo. E só é parte do corpo quem passou pelo batismo. Então a ceia não está disponível para incrédulos, para aqueles que estão em disciplina, para aqueles que não participam, não fazem parte da igreja local. E principalmente, a ceia não está disponível para as crianças. Por quê? Porque as crianças não passaram pelo batismo. Isso não impede que a igreja ensine as crianças sobre a Santa Ceia. Eu conheci um irmão, professor de criança, que ele teve a delicadeza de fazer um culto simbólico de Santa Ceia só para as crianças. Ele ensinava as crianças sobre a Santa Ceia e fez o partir do pão e o suco de uva para as crianças, mostrando para elas o significado e mostrando para elas por que elas não podiam participar da Santa Ceia dos adultos. Com isso, você tira da criança aquela curiosidade, porque ela vai participar e ver que aquele pão não tem nada de especial, é o mesmo pão, é o mesmo suco de uva, e você também ensina, você não perde a oportunidade de ensinar a criança. Cristãos, o outro critério, e esse eu acho que o mais lindo de todos, critério para se sentar à mesa do Senhor, é aqueles cristãos que estão qualificados pelo seu próprio exame de consciência. O que Paulo diz? Examina-se o homem a si mesmo. Não vou ser examinado por outra pessoa. Não existe raio-x de consciência na igreja. Não existe visão ultra do pastor para saber quem está em condição ou não. Mas existe a minha consciência, dirigida pelo Espírito Santo, tocada pelo Espírito Santo, que vai me dizer se eu estou apto a tocar no corpo e no sangue de Cristo. Não participa o crente que num exame rápido de consciência, ele vai se sentir desqualificado. Vocês já pensaram que a gente se desqualificar é muito vergonhoso? É muito sério, mas ao mesmo tempo mostra maturidade e seriedade com as coisas de Deus? Se eu me desqualifico, eu tenho que dar respostas a mim mesmo. Porque quem está me ajudando a me desqualificar, quem está me ajudando a fazer esse autoexame é o Espírito Santo. Então, se existe alguma coisa na minha relação com Deus e na minha relação com o meu irmão, eu estou desqualificado. O que Jesus disse? Se seu irmão pecar contra ti, deixa no altar a sua oferta, vai lá e conserta com ele. Existe possibilidade, eu conheço muitas pessoas que tiveram essa experiência de por algum momento no seu lar ou no seu trabalho, no exame de consciência se sentirem desqualificadas e no momento da ceia se prostrarem em arrependimento e receberem o perdão do Senhor e participar da ceia. Porque a consciência é minha, a relação com Deus é minha, então o perdão ele vem para mim, mas eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar de vida. Então, não está qualificado, não tenha vergonha de não estar qualificado. Tenha vergonha de participar da ceia desqualificado, porque você presta conta ao corpo. Você não presta contas, né, ao irmão do lado, você presta conta ao cabeça do corpo. Agora, os ensinamentos equivocados a respeito da ceia. Tem ensinamento errado a respeito da ceia? Tem ensinamentos errados. Tem pessoas que, de forma equivocada, interpretam a Bíblia. O primeiro ensinamento: o corpo e o sangue de Jesus estão presentes no pão e no vinho. Essa é a chamada doutrina da transubstanciação. Eles acreditam que depois que dá a bênção no vinho, a bênção no pão, ele se transforma no corpo e no sangue de Jesus. É como se nós estivéssemos literalmente comendo a carne e tomando o sangue de Cristo. E isso é um ensinamento equivocado. Por quê? O pão e o vinho, eles se tornam símbolos do corpo de Cristo. É em memória. Estamos fazendo para lembrar. O segundo ensinamento errado é que a celebração da ceia, toda celebração da ceia se repete o sacrifício de Cristo. Todas as vezes que existe uma santa ceia sendo oferecida, sendo dada,
Cristo está sendo sacrificado de novo. E Cristo foi sacrificado uma única vez. O Cordeiro foi morto uma única vez por toda a humanidade. Então, quando nós participamos da ceia, Jesus não está sendo morto de novo. Nós estamos apenas lembrando o seu sacrifício. Outro ensinamento equivocado. Participar da Santa Ceia perdoa pecado. Imagina, não precisaria de Cristo ter morrido? Participar da Santa Ceia não perdoa pecado. Nós somos perdoados, por isso participamos da Santa Ceia. O sangue de Cristo, de fato, perdoa pecado, mas o sangue que representa a Santa Ceia, que é representado na Santa Ceia, não é para perdoar pecado. O sangue que perdoa pecado é o sangue de Cristo do Calvário, é o ato sacrificial de Cristo para a salvação. Na Santa Ceia é para a comunhão. Quando Jesus, em João, ele diz o seguinte: aquele que não come do meu corpo, não toma do meu sangue, não tem vida em si mesmo e não tem parte comigo. Então, a Santa Ceia é para que nós sejamos participantes de Cristo e não perdoados. Nós já temos que estar perdoados pelo sangue de Cristo. Então, ordenanças, batismo e ceia. Batismo para fazer parte do corpo e ceia porque já fazemos parte do corpo. Batismo para aquele que crê, Santa Ceia para aquele que for batizado. E agora vamos falar de finanças. Finanças na igreja. Parece até um pouco... É um assunto que em alguns momentos e em muitas igrejas traz muita confusão. Por não entender o princípio. Por não entender para que serve. Por que se contribui na igreja? Por que dá dízimo? Por que o irmão de vez em quando tem que fazer uma campanha? Irmãos, vamos comprar determinada coisa, vamos fazer uma campanha, quem puder doa em material, quem puder doa em mão de obra, quem puder doa em dinheiro. Por que precisa dessas coisas? Primeiro, vamos pensar que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, sempre houve contribuição no meio do povo de Deus. Quando foi para construir o tabernáculo, Deus falou assim: olha, quem vai ajudar na construção do tabernáculo é o povo. Eu não vou jogar dinheiro do céu na terra, não. É o povo, com as suas coisas, com as coisas que eles têm, que vão trazer a oferta para ajudar na construção do tabernáculo. Quando foi na construção do templo com Davi, a mesma coisa. Além das coisas que Davi ganhou dos outros reinos, o povo trazia contribuição para a construção do templo. Então Deus sempre estabeleceu que o povo contribuísse para as coisas que diz respeito ao culto, para as coisas que diz respeito à igreja, ao povo dele. Se no Antigo Testamento Deus orientava, no Novo Testamento ele deixou essa orientação, essa administração com os apóstolos. E uma coisa que a gente percebe interessante, irmãos, que contribuição está relacionada com salvação. Não é que você precisa contribuir para ser salvo. Não é comprando a salvação. É porque quando nós somos salvos, quando é que acontece a nossa salvação? Quando nós nos encontramos com Cristo. E quando nós temos uma novidade de vida em Cristo. O princípio de Cristo entra em nós pela palavra e nós mudamos de vida. E uma das áreas que muda com a salvação é a financeira. A nossa visão de vida financeira, a nossa relação com o dinheiro muda. Veja bem, Zaqueu era um homem extremamente rico. Quando ele encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele fez, vou distribuir o que eu tenho, vou dividir o que eu tenho com os pobres. E se colocou à disposição, se porventura eu roubei de alguém, também vou devolver. O encontro com Jesus mudou a visão, a relação que Zaqueu tinha com o dinheiro. Quando a gente anda um pouco mais na Bíblia, Jesus diz o seguinte: não é a abundância do que você possui. A sua vida não está na abundância do que você possui. Paulo escreveu que a contribuição na igreja é para que a abundância de um supra a falta do outro. Para que ninguém tenha necessidades. E Salomão nos deixou um conselho, que é o seguinte: quem ama o dinheiro, nunca se farta dele. Você vai trabalhar de sol a sol, você vai se gastar, você vai ficar velho, você vai ficar enrugado e sem saúde. Mas você nunca vai se fartar do dinheiro, porque você o ama.
O dinheiro não foi feito para ser amado. Ele foi feito para estar a nosso serviço. Ele foi feito para ser mandado. Quem foi feito para ser amado é o Senhor. É Deus que merece ser amado, honrado, adorado, não o dinheiro. Dele é o ouro e dele é a prata. Você está amando e adorando criatura. Quem criou foi o Senhor. Se todo o poder e todas as coisas estão na mão dele, inclusive o dinheiro. Cabe a nós a boa administração. E é isso que nós vamos continuar vendo aqui. Como que era a contribuição na igreja primitiva? Existia uma ordem. Lembra que nós falamos que Deus é ordeiro? Tudo que vem dele, tudo que diz respeito a ele é feito com ordem e decência. Então, na igreja primitiva, era no primeiro dia da semana. Paulo dizia aos irmãos, no primeiro dia da semana, traga as ofertas, traga as contribuições, mas traga de maneira voluntária. O que é isso? Cada um contribua conforme proposto no seu coração. O pastor pediu uma oferta de R$100, ele está precisando de R$100, mas o seu coração diz para você dar 20. Cada um contribua conforme proposto no seu coração. Você não precisa dar o 100 que você não tem para aparecer para o pastor. E você também não você pode dar os 150 se o seu coração tocou para dar 150 e você pode dar 150. Irmãos, essa relação com o dinheiro, ela é tão sensível, tão melindrosa, que nós cristãos precisamos tomar cuidado. Existem igrejas, eu já vi, e eu já participei de culto assim, que se o irmão passar a salva, a oferta dá R$50. Mas se ele mandar os irmãos trazer na frente, dá 150. Porque nós temos uma necessidade de mostrar que nós estamos ofertando. E existem cultos que propositalmente eles pedem para trazer a oferta na frente. Para que o quê? Para que os irmãos deem. Agora pensem vocês que nós que já nos encontramos com Cristo precisamos desse tipo de estímulo. Quando tem oferta na frente, até as crianças ofertam. Não é? Eu conheço uma igreja que ela pôs na gasofilácio, né, para os adultos, e um gasofilácio com desenho de uma ovelhinha. As igrejas, quando eu levo minha criança nessa igreja, eu dou para ele o dinheiro para ele ir lá colocar na ovelhinha. É um incentivo, é um ensinamento, mas é uma oportunidade da igreja incentivar os membros, ensinar as crianças. Então, às vezes, a igreja precisa de estratégias para com os seus membros para que eles ofertem. Irmãos, isso é um pouco vergonhoso. A gente não devia precisar disso, não. A Bíblia não fala o que faz uma, a outra não precisa saber? O que a direita faz, a esquerda não precisa saber? Então os irmãos nem precisavam saber que eu oferto. A oferta devia ser secreta, o dízimo secreto. Mas hoje nós temos muitas, vamos dizer, estratégias da igreja para incentivar os irmãos. Quando, na verdade, apenas o fato de eu ter encontrado com Cristo deveria ser suficiente para eu sentir o coração aberto para ofertar. A oferta, o valor da oferta não está na quantidade que eu posso dar. Está na minha fidelidade em dar. Eu não serei abençoado pelo quanto dou. Eu dou pelo quanto sou abençoado. É o que vamos dizer aqui, Paulo escreveu. Não é por necessidade, não é porque a igreja está precisando que você vai dar. Você vai dar para que a igreja não precise. A igreja primitiva, os irmãos ofertavam para que na igreja não houvesse necessitados. Não é porque a igreja estava cheia de necessidade, vamos dar para os irmãos. Para que não haja entre vós necessitados. Então a igreja já trazia. E Paulo escreveu o seguinte, que cada um contribua conforme Deus lhe prosperou. Eu acho que esse é o mais difícil. Porque quem sabe quanto que Deus me prosperou? Só eu. Aí sabe o que isso me faz lembrar? Ananias e Safira. Quem é que sabia por quanto eles tinham vendido a propriedade? Eles e Deus. Eles precisavam mentir para mais? Não. Quem é que ia ficar com o dinheiro? Era eles? Não. Foi somente para aparecer para os irmãos. Então, o quanto o Senhor lhe prosperou, seja fiel. Não tem aquele texto bíblico que diz assim, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então, até a bênção do Senhor é proporcional à minha fidelidade. Agora, eu tenho que ser fiel à prosperidade do Senhor. Me deu muito? É muito que eu vou contribuir. Finalidade da contribuição. Para que a gente contribui? Finalidade dos dízimos e ofertas lá no Antigo Testamento. Manutenção da obra. Qual que era a obra?
o tabernáculo, a tribo de Levi, eles cuidavam do culto, cuidavam do sacrifício, limpava, né, o tabernáculo, tudo tinha que ser impecável. Então, os dízimos e ofertas era para a tribo de Levi, para que a tribo de Levi ficasse exclusivamente ao cuidado do culto ao Senhor. E em Malaquias nós vamos ver uma orientação de Deus para trazer todos os dízimos, onde? Na casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento nessa casa. No Novo Testamento, o princípio continua o mesmo, mas ele se estende também à obra de evangelização. No Antigo Testamento não tinha evangelização. No Novo Testamento tem evangelização. E Paulo diz o seguinte: assim também diz o Senhor, que aqueles que preguem o evangelho, que vivam do evangelho. E nos dias atuais, nós vemos muito crente administrando seu próprio dízimo. A casa do tesouro para ele passou longe. Ah, não, eu vou dar meu dízimo para tal pessoa, vou empregar em tal lugar, numa assistência social. Aí, a gente ainda se justifica. Lembra lá da justificativa? A gente ainda se justifica, não, é porque eu não sei para onde vai. Não, é porque eu estou vendo algumas coisas assim sendo feitas com o dinheiro do dízimo que eu não concordo. Não é nossa função administrar o nosso dízimo. Para isso, Deus estabeleceu as pessoas na sua casa para que administrem o dízimo. A minha obrigação é entregar na casa do tesouro. Quando eu entrego na casa do tesouro, a bênção é para quem? Para mim que entrego. Não para quem administra. Trazei todos na casa do tesouro, veja se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal dela de venha maior abastância. A bênção é para mim. Então não cabe a mim administrar o meu dízimo, cabe a mim ser obediente a Deus. E a obediência traz bênção. Como que era a responsabilidade da administração dos dízimos na época dos apóstolos? Na época de Jesus, ele tinha um tesoureiro, Judas. Mandava comprar, mandava pagar. Está devendo imposto, Jesus? Paga lá, ô Judas. Preciso comprar mantimento para esse povo que está andando atrás de mim. Vai lá, Judas. Judas tinha a bolsa. Judas era o tesoureiro de Jesus. E parece tão contraditório que ele traiu Jesus por dinheiro. Então, Judas era o tesoureiro, ou seja, Jesus tinha um auxiliar administrativo financeiro. Paulo disse uma coisa muito interessante, que eu acho que devia ser um princípio da nossa vida. Paulo zelava tanto pela transparência no seu ministério que ele falava: tenho em mente as coisas honestas, não somente diante do Senhor, mas também diante dos homens. Ou seja, eu diante de Cristo. Sim, eu presto contas a Ele. Mas os homens estão me vendo. E isso é testemunho. E os homens precisam saber que eu sou honesto, tanto quanto Deus sabe que eu sou. E às vezes acontece o contrário, né? A gente só consegue ser honesto diante dos homens. E diante de Deus a nossa dívida está crescendo em desonestidade. E como exemplo, as igrejas de hoje recomenda-se que sigam o mesmo modelo de Paulo e de Jesus. Ou seja, tenha um administrador financeiro, tenha um tesoureiro, tenha alguém que administre as finanças da igreja. Por quê? Primeiro, para descansar o pastor. Lá na igreja primitiva, eles não estabeleceram os irmãos para cuidado social. Para quê? Para que aquelas pessoas da palavra se dediquem exclusivamente à palavra. Para gerar transparência, para que sejam honestos diante de Deus e dos homens. É importante que a igreja separe isso. Pastor, tesoureiro e quantos mais líderes a igreja for possível. Isso também vai depender do tamanho da igreja e dos obreiros disponíveis, né? O apóstolo Paulo, ele estimulou a igreja a contribuir como? Contando para a igreja o quanto os irmãos ficavam felizes com a oferta que recebiam. Então, irmãos, uma coisa que é um estímulo que também a gente não deveria precisar, mas a gente às vezes precisa como ser humano, é sabermos não como o nosso dinheiro está sendo administrado, mas saber que a nossa oferta abençoou alguém. Quando chega um missionário e te dá um retorno da oferta que você mandou para ele, quando te manda uma carta e fala assim, irmão, a sua oferta está ajudando uma escola, está ajudando um hospital, está ajudando uma pessoa específica, o seu coração se alegra.
E você fala assim, não, então eu vou contribuir mais. Então Paulo usava essa estratégia com os irmãos. Não somente como estratégia, mas porque Paulo era transparente no seu ministério. Olha, as igrejas ficaram felizes com a oferta. Eu fiquei feliz com a oferta. Então, quando nós sabemos que a nossa oferta está abençoando, é bom como prestação de conta, mas não é extremamente, não é isso que nos faz ofertar, não é isso que alegra o nosso coração. O que alegra o nosso coração é saber que aquilo que eu deposito aos pés do Senhor está chegando em outros lugares. Amém? Encerramos por aqui mais essa aula. Até o nosso próximo encontro.